Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui hoje para fazer mais um tutorial dessa maquiagem maravilhosa, toda preta, com esfumado marrom, para não ficar aquele olho muito carregado, aquele olho muito preto, né? A gente jogou um pouquinho de marrom para dar uma quebrada, para ficar mais elegante, mais sofisticado. A boca também a gente trabalhou um tom mais escuro para dar uma fechada mais no olhar, colocar uma imagem mais chique e séria. O blush também a gente deu um pouquinho de carregada, mas nem tanto, sempre trabalhando esfumado, né? Como sempre. E é uma maquiagem super noite, super usual, para quem gosta de chamar bem a atenção pro olho, para quem gosta de um olho bem trabalhado, bem sofisticado, essa é uma dica e tanto. Bom, vamos pro tutorial, espero que vocês gostem. Primeiro a gente vai utilizar o fixador de sombra para melhor fixar a sombra marrom. Só que como eu quero ela bem esfumada, eu não vou utilizar ela em toda a pálpebra. Eu vou aplicar ela somente rente aos cílios na parte superior. Aplico, deposito somente nessa parte aqui de baixo, que é onde eu quero que o marrom se concentre mais, certo? Com a minha paleta Manly de 120 cores, eu vou utilizar esse marrom, esse primeiro marrom aqui do canto, e vou aplicar onde eu depositei o fixador. Pode ser com um pincel mesmo de cerdas naturais, não tem nenhum problema. Eu vou depositando, carrego bem e deposito. Certo? Agora, com um pincel mais fofinho, redondo, gosto muito desse aqui, ó, que as cerdas dele é muito boa para depositar e esfumar. Vou novamente naquela mesma sombra e vou depositando e levando. Vou subindo com a sombra, movimentos de vai e vem. Carrego mais e vou levando. E vou subindo até onde eu quero que eu delimito a minha sombra. Vou esfumando bem, não há necessidade de ficar carregando tanto assim o pincel. Carrego mais um pouquinho e deposito aqui mais na parte inferior. Bom, você já pode perceber o contraste que eu tô tendo entre a minha pele e o meu marrom, certo? Agora, com um outro pincel, a gente vai reservar esse pincel marrom. Com outro pincel, também de cerdas naturais, eu vou utilizar o preto, da mesma paleta, esse aqui. E vou depositar ele somente na parte inferior, bem rente aos cílios, como se fosse um traço, certo? Muita gente acaba derramando sombra na parte inferior. O segredo é você pegar pouco, tirar bem o excesso do pincel com batidinhas ou passando o dedo ou batendo no dorso da mão assim, e depositar e não ficar fazendo tanto vai e vem tão rápido, bem devagar e suave. Então vamos lá de novo. Coloco, deposito e trago. E vou, vai e vem, sem pressa, não precisa ter tanta rapidez, certo? Agora, o segredo tá aqui. No meu canto interno eu quase não tenho sombra preta,
O que eu faço? Eu vou imaginar um triângulo. Eu vou fazer o triângulo com o ápice para dentro e vou subir mais ou menos até aqui. Então, eu já marco com o pincel, ó, faço um triângulo, faço meu puxadinho. Ó lá, esse é meu triângulo, certo? Então, vou lá, pego mais um pouquinho de sombra, deposito e venho esfumando. Ó, sempre no sentido pra cima, certo? Bom, você já pode ver que eu tô com o olho bem preto já. E vou levando, ó. Aproveito e vou levando um pouquinho do preto. Bom, esse é o meu limite. Agora eu vou dar uma leve apagadinha no meu canto interno. Lembra daquele pincel que eu reservei? Esse aqui? Eu vou lá com a minha sombra marrom, a mesma que eu utilizei. Carrego bem. Venho aqui, ó. Deposito e trago pra fora. De novo. Deposito e trago pra fora. Pra dar uma apagada mesmo no preto. E vou levando sempre pra fora. Certo? Ó. Sempre pra fora. Ah, mas não tá tão preto assim, Lucas. O que eu faço? Volto no meu pincel preto, carrego mais um pouquinho e aqui, ó, eu deposito no canto externo. E esfumo pra dentro, ó, levando sempre pra dentro. Eu quero que fique mais concentrado na parte externa do que na parte interna. Então eu vou e deposito. Bom, agora eu volto com aquele meu pincel de esfumar, carrego mais um pouquinho de sombra e venho dando leves batidinhas só pra eu apagar um pouquinho daquele marrom e fazer com que eles se juntem, certo? Bom, vamos lá. Agora, vou pegar um pincel um pincel chanfrado, esse aqui, ó, de cerdas sintéticas. Com o meu marrom, o mesmo marrom que eu usei, vou carregar e passar bem rente a linha d'água. Não vou chegar até o interno dos olhos, eu vou mais ou menos perto. Esfumando bem. Aqui eu vou juntar a parte superior com a parte inferior. Ó, vou fazer um bem puxadinho, olho bem puxadinho. Certo? E vou esfumando. Vocês notaram que a hora que eu juntei, fiz a junção da parte inferior com a parte superior, automaticamente eu já deixei ele mais escurecido, bem pretinho. Só que eu quero um pouquinho mais de preto. Vou lá no preto, deposito e trago, ó. Não há necessidade de ficar depositando preto aqui na parte inferior, senão vai virar uma meleca. Ah, borrei aqui um pouquinho. Não vá pegar um demaquilante, um cotonete, um algodão. Pega o pincel, língua de gato, um corretivo e vamos lá, ó. Aplica, movimentos de batidinha, pega e puxa. Olha lá, ó. Já corrigi. Isso aqui também é uma dica pra quem acha que tá meio torto. É só pegar e passar, ó, bem rente. Certo? Agora a gente vai trabalhar com a sombra marrom um pouquinho bem marcada aqui embaixo. Vou voltar lá na sombra marrom,
e vou depositar aqui, bem rente. Com o pincel de esfumar, ele dá um acabamento mais lúcido, mais bonito, mais bem natural. Então eu carrego de marrom e vou esfumando. Certo? Ah, ficou muito grosso. Eu pego o pincel. Não precisa ficar carregando de produto. É só um pouquinho, tá? Agora, vou pegar um lápis preto. Vou fazer um traço bem avantajado aqui na parte superior dos cílios. Bem marcado mesmo. De preferência um lápis cremoso. Porque ele vai me servir de base para fixar mais ainda o preto. Aproveito e passo aqui rente a linha d'água pro lado de fora. Certo? Com aquele meu pincel chanfrado de cerdas sintéticas, eu vou depositar a sombra preta. E aproveito e vou dando uma esfumada. Tá vendo como que o preto realçou ainda mais? Aqui no cantinho, na junção entre os dois. Volto com o pincel, deposito e esfumo. Aqui no cantinho. Esse é o olho que eu quero, mas você percebe que esse marrom tá muito marcado. Então o que eu vou fazer para desmarcar esse marrom? Eu vou pegar um tomzinho de bege, esse aqui, ó. Essa aqui. E esse rosadinho aqui, ó, que vai funcionar como se fosse um corretivo. Carrego bem com o rosinha e vou lá, ó, e deposito. Carrego bem o rosinha e esfumo, ó. Tá vendo que ele já não fica tão marcado assim? De novo. Eu fico num degradê que vai do preto pro marrom, vai querendo fazer uma junção com a pele e dá esse resultado bonito, gostoso de se ver, ó. Um esfumado bem trabalhado, que a gente não precisou ficar trabalhando sombra, bem pouquinho, vai, esfuma, esfuma, esfuma. Posso depositar e depois indo fazendo leve correçõezinhas, ó. Certo? Agora, para iluminar, vou utilizar o meu iluminador da Colos, esse aqui, que eu amo ele de paixão. Com o mesmo pincel ainda sujinho com a sombrinha rosa, carrego e vou depositar. Certo? Posso fazer junção entre um aqui e o outro, eu não vou esfumar, eu só vou dar batidinhas para juntar, tá bom? Agora, no canto utilizar o dourado, que está na outra paleta, que também é da Manly, das 120 cores. Eu vou utilizar esse dourado aqui, ó, o primeiro junto com o segundo, esses dois.
pincel de esfumar, chanfrado, só com a pontinha mesmo. Deposita aqui no canto interno. E leva pra dentro. Só vou dar uma corrigidinha aqui pra não ficar um olho diferente do outro, que o outro eu deixei bem pouquinho aqui a parte interna. Isso. Esfumo bem esse dourado aqui, ó, pra juntar com o olho. Posso entrar com o pincel sujo de brilho aqui, ó, e depositar, já vai dar um diferencial, ó. Já dá um leve brilho. Ah, não gosto de dourado, não vou usar acessório dourado hoje, vou usar brilho prata com strass. Coloca um iluminador puxado por champanhe, perfeito também. Eu gosto de usar muito esse aqui, ó, também da paleta Manly. Esse aqui, ele é um champanhe meio puxado pro dourado. Ele é meio furta-cor, conforme você vê ele tá ou dourado ou prateado. Eu acho ele um iluminador muito bonito. Agora, para deixar esse brilho bem suave, eu vou usar a sombra metálica da Marchette. Ela é a número 23. Ela tem bastante glitter, então cuidado na hora de abrir ela. Ó, não sei se dá pra vocês verem, ela é bem metalizada. Não preciso de muito, é só um pouquinho. Vou pegar o meu pincel, vou pegar bem pouquinho, porque ela faz bagunça, e vou depositar, ó, só pra dar um brilho. Não preciso de carregar muito. Certo? Aí eu vou lá com meu pincel chanfrado e vou depositar aqui na parte inferior também, pra jogar mais uma tensãozinha pro olho. Dentro da linha d'água, eu vou trabalhar um lápis branco, bem brilhoso. Como a gente trabalhou um lápis preto aqui, não sei se vocês vai dar pra ver, ele tá meio sujinho na linha d'água. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar com cotonete pra não correr o risco de ficar marcado. Vou pegar um pincel pra não sujar, vou marcar aqui, abro a linha d'água e tiro todo o resíduo. Usando um lápis branco bem cintilante, eu não sei qual é a marca desse aqui, eu ganhei, mas ele é bem cintilante, ele é bem cremoso, não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, ó, ele é bem cintilante, bem cremoso. Eu vou passar dentro da linha d'água. Agora, bastante máscara, né?
Ah, Lucas, você não usou delineador, você não voltou a aplicar aquele lápis para deixar um traço marcado, isso vai de gosto. Eu acho mais bonito essa nuance do lápis marcado esfumado do que um traço delineado. Se você gostar, não há contraindicação, pode aplicar, pode brincar à vontade. Eu acho que assim o look já fica mais chamativo, não vejo necessidade. Mas se for gosto, fiquem à vontade para aplicar, certo? A gente vai para a boca. Um olho preto chamativo, eu acho interessante trabalhar uma boca vermelha, né? Então vamos lá. Vou começar delineando. Aproveito e já faço a pigmentação de toda a boca. Ai, errei o traço, Lucas. Pego meu pincel, vou lá com o corretivo, pego um pouquinho de corretivo e ó, corrijo. Nada de ficar pegando algodão, demaquilante e tudo mais. Agora com o pincel de lábios eu vou dar uma melhor distribuída com esse lápis, que ele não é tão cremoso assim. Não gosto de trabalhar tanto com batom. Eu prefiro mais os lápis mesmo. Então eu vou dar só um pouquinho de vermelho. Não tanto. Só pra ele falar, pronto, tô ali naquela boca e não gosto de ficar carregando tanto. Agora eu vou finalizar essa boca com um gloss puxado pro vinho para dar uma fechada um pouquinho mais. Certo? Uma boca mais fechada. E agora o blush. Eu acho que o blush tem que ser um pouco mais marcado. O blush pode puxar tanto pro lado mais vermelho, mais rosado. Um blush mais puxado pro vermelho.
Vale dar o sorrisinho pra marcar bem. É pra marcar e esfumar, tá? Não é pra fazer aquelas duas bolinhas ou sair parecendo patati patatá na rua. Esfuma bem o blush, leva bem pra trás, leva até lá na raiz do cabelo. Certo? Agora eu vou iluminar o rosto. Vamos iluminar acima do blush, esfumando bem. Tá? Ó. Esfuma bem para não ficar iluminado. Vou fazer aquele Czinho de Hollywood. Aplico e faço um Czinho, ó. Vou dar mais uma iluminada aqui no nariz, que eu já tinha iluminado. Um segredinho pra iluminar a boca. Tá vendo aqui a covinha abaixo do nariz? O cupido que a gente fala? A gente vai dar uma iluminada só aqui na perninha. Só aqui. Desse jeito. Ó, aqui e aqui. Certo? Dá uma batidinha pra não ficar tão marcado. Dá uma boa diferença, ó, ilumina bastante. Agora eu vou fazer meu contorno, que eu ainda não tinha feito. Vamos marcar bem o contorno. Agora eu pego um pincel de pó e esfumo. Como eu tenho um queixo um pouquinho proeminente, eu não gosto muito dele, eu vou dar uma afinadinha. Pego o pincel de pó e esfumo. Pra quem tem a testa um pouquinho proeminente, como tá agora a minha, que eu tô de topete, o que eu faço? Pego o mesmo pó de contorno e faço bem rente à raiz do cabelo. Faço aqui. E esfumo bem rente à raiz do cabelo, tá, gente? Não é pra ficar aquela marca. Eu dou uma boa esfumada. Aí agora eu ilumino o centro, pra chamar mais atenção pro centro. Bem aqui, ó. Só um pouquinho. Ah, é muito? Eu tiro um pouquinho com o pincel de pó. Dos lados. E é isso. Bom, uma maquiagem bem elaborada. Um preto bem esfumado com marrom. É uma boca bem chamativa, vermelha, um blush um pouquinho marcado, bem esfumadinho, contorno também. Essa maquiagem é mais usual para noite, eventos e tudo mais. Para você que não gosta do canto interno dourado, pro canto interno prata, que não queira brilho, é só não colocar sombra metalizada, não colocar nenhum tom de glitter, é só trabalhar com sombras opacas, esfumar bem que você consegue o mesmo resultado. E a parte interna, para não ficar aquele olho junto, porque preto, preto, preto no centro também junta um pouquinho mais o olho, a gente pode estar utilizando algumas sombras claras.
pode ser aquela que eu usei para fazer a correção aqui, para fazer a união. Pode ser esse tomzinho de rosa, pode ser esse tomzinho de bege aqui, só para o canto interno ficar um pouquinho claro e diferente do resto do olho, para não fazer aquela junção e ficar aquele olho carregado, aquele olho pro centro. Em relação ao contorno, nas próximas videoaulas eu vou estar ensinando como fazer um contorno legal para disfarçar melhor. Vou dar explicações como fazer afinamento do nariz, afinamento do rosto, de queixo, de papada, de testa melhor. Explico melhor no passo a passo, tá? Espero que tenha gostado. Inscrevam-se no meu canal, Yoshimoto Consultoria. Clique em gostei. Favorite o vídeo se for possível e fiquem com Deus. Beijos.